Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Neste sexto domingo do tempo comum, ano C, anos de São Lucas, a primeira leitura contém um trecho do profeta Jeremias que fala da bênção do homem que confia no Senhor e da maldição do homem que põe sua confiança no homem. O homem que confia no homem, ou seja, na natureza humana, nas forças humanas próprias ou alheias, é semelhante ao cardo que vegeta no deserto. Para ele não existe a chuva, ele não conhece as correntes de rio, ele sempre está condenado a viver numa região deserta, sem frutificar. Mas aquele que põe sua confiança no Senhor é semelhante à árvore que estende suas raízes na torrente. Assim ela não teme a chegada do calor, porque ela sempre está viçosa e frutificando, e nunca deixa de dar frutos. Como é que podemos então confiar no homem? Há um homem em que devemos confiar. É o homem Jesus, Deus e homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Podemos e devemos confiar nele, porque ele se fez mediador entre nós e o Pai. O seu amor por nós foi comprovado quando ele morreu na cruz. E o seu poder também foi comprovado quando ele ressuscitou o terceiro dia. O Salmo primeiro que nós lemos em seguida trata do mesmo tema. É o primeiro salmo do livro do Saltério. E ele fala dos dois caminhos que o homem pode seguir. O caminho daquele que segue os perversos, os malvados, os zombadores, ou então o caminho daquele que encontra seu prazer na lei de Deus e medita nela dia e noite sem cessar. Aquele que medita na lei de Deus e faz dela a sua palavra, o seu alimento, é semelhante a uma árvore plantada à beira da torrente, cujas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Os maus, os perversos, são comparáveis à palha seca, dispersada pelo vento. Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. A segunda leitura nos fala do valor da ressurreição de Cristo e da realidade da ressurreição dos mortos. Os coríntios estavam com problemas em relação à doutrina da ressurreição. Ora, pergunta São Paulo, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou? Mas isso nos levaria a consequências absurdas. Se ele não ressuscitou, a nossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Se ele não ressuscitou, ele não comprovou o seu poder, ele não comprovou a veracidade daquilo que ele pregou, e assim ele não é o nosso Redentor. E assim nossos pecados não foram perdoados? Veja que absurdo. Se não há ressurreição, aqueles que morreram em Cristo pereceram. E aqueles que vivem em Cristo são miseráveis. Se nós, que pusemos a nossa esperança em Cristo, vivemos só para esta vida, nós somos os homens mais dignos de compaixão. Toda a nossa esperança está voltada para o alto. Mas não, Cristo ressuscitou, e ressuscitou como primícias dos que morreram. As primícias eram os primeiros feixes de trigo que eram colhidos. Eles não eram comidos pelo agricultor, eles eram oferecidos a Deus. Depois das primícias vinha a colheita. Cristo ressuscitou por primeiro, como primícias. Depois de Cristo viremos nós, que somos a colheita. A ressurreição de Cristo é um fato histórico, testemunhado por alguns homens, os apóstolos, e toda a fé da igreja se baseia neste fato, a ressurreição de Cristo. O Evangelho hoje traz o sermão das bem-aventuranças. Segundo São Mateus, Jesus pronunciou o sermão em uma montanha. Segundo São Lucas, pronunciou numa esplanada, numa planície. Mas afinal, quantas vezes Jesus pronunciou este sermão? 2 vezes? Eu vou dar um palpite. Ele deve ter dito esse sermão várias vezes. Várias e várias vezes.
Era comum repetir para fazer gravar na memória. São Mateus pegou uma das vezes, São Lucas pegou outra, e uma não contradiz a primeira. Nesta versão de São Lucas, Jesus dá 4 bem-aventuranças e 4 maldições. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que sofrem, e o sinal do sofrimento é a pobreza. Bem-aventurados os pobres, aqueles que foram empobrecidos, expoliados, tiveram seus bens confiscados. Não há problema. Se eles perderam os bens materiais, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora chorais pelas perseguições, chorais pelas aflições, chorais pela traição dos amigos. Não há problema, vós havereis de rir. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, sofreis privação. Não há problema, vós sereis saciados. Bem-aventurados vós quando vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem, por causa do Filho do Homem. Esta última bem-aventurança é tão maravilhosa que Jesus manda que por causa dela nós nos alegremos, porque será grande a nossa recompensa no céu. Pasmem, não só nós iremos para o céu, mas no céu teremos uma recompensa grande se nós formos objeto de chacota, de zombaria, de escárnios, de maldição, de calúnias, de mentiras. Grande será a vossa recompensa no céu, porque é assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Agora vem o verso da medalha. Ai de vós os ricos, aqueles que estão saciados com as riquezas e que fazem a sua esperança consistir na posse de bens materiais. Eles estão saciados, já têm a sua consolação e não receberão outra. Ai de vós que tendes fartura e que vos esqueceis daqueles que nada têm, vós passareis fome. Ai de vós que rides, vós que gozais, vós que buscais os prazeres e fazeis do prazer o sentido da vida, vós tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, todos aplaudem. Ai de vós! Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Portanto, as posições se invertem. Aqueles que são desprezados são queridos por Deus. Aqueles que são pobres serão enriquecidos por Deus. Aqueles que são famintos serão saciados de Deus. E aqueles que são amaldiçoados de toda sorte têm uma recompensa enorme no reino dos céus. Isso é para a gente se alegrar quando vier a tribulação. Para nenhum de nós dizer, por que logo eu? Resposta, porque você foi amado por Deus. Mas não podia ser outro? Podia, e que bom que foi logo você. Que honra, não é? O que eu fiz para merecer isso? Que foi que Jesus fez para merecer a cruz? Mas se você agora foi escolhido para sofrer por Ele, você vai receber uma recompensa inimaginável. Nada que você imagine pode descrever o que Deus preparou para o sofrimento que você aceita sofrer por Ele hoje, sem fugir, sem reclamar. Os cristãos escandalizam este mundo, porque o mundo não pode imaginar que uma pessoa presa, como São Paulo, escreva uma carta tão cheia de alegria como a carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Está nessa carta. O mundo não entende como é que Paulo e Silas, presos, depois de terem sido flagelados, estejam de noite cantando, louvando e entoando salmos a Deus. De onde vem essa alegria? O mundo não entende como aquela moça tão bela, que poderia ter arranjado um bom casamento, foi se cobrir com um hábito religioso, se vestir com um véu e agora passa o tempo todo enclausurada. O que deu na cabeça dela? Ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O mundo não entende como você, que toma 1000 cuidados com os seus olhos, com os sentidos externos, para guardar a pureza, seja mais feliz do que aqueles que buscam prazer em toda parte, inclusive nos meios de comunicação e nas redes sociais. O mundo não entende como você pode sentir-se saciado
ajoelhando-se diante de uma rodela de pão em forma de círculo, que você diz, meu Senhor e meu Deus, diante dela, é porque você crê e porque você ama aquilo em que crê. As bem-aventuranças existem porque nós temos esperança, porque este mundo aqui é uma mera passagem, e daqui a pouquinho nós iremos para a pátria, deixando o nosso exílio. E na pátria estão os nossos antepassados, que já chegaram lá antes de nós, estão torcendo pela nossa vinda, estão torcendo pela nossa chegada. A liturgia toda hoje nos convida a voltar os nossos corações ao alto, onde estão as verdadeiras alegrias, e a desprezar as falsas e ilusórias seguranças que este mundo nos oferece. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.